Bom, manhã agitada no Congresso Nacional, inclusive também a gente repercutiu sobre a PEC da blindagem, que foi enterrada pela Comissão de Constituição e Justiça. E até gostaria de convidar o Jorge Seife, senador pelo PL, que participou dessa comissão, ele na verdade é membro da comissão, que vai poder dar detalhes para a gente, porque ele era favorável, depois acabou sendo contrário. E a gente vai, então, daqui a pouquinho, trazendo todos os detalhes com o Jorge Seife. Mas, Jess Peixoto, quanto a essa questão do INSS, do careca do INSS, até mesmo 14 veículos de luxo foram apreendidos pela Polícia Federal, que totalizam mais de 6 milhões de reais. Um deles custava 1,2 milhão, ou seja, 1.200.000 reais. Então, realmente, ele conseguiu arrecadar uma grande quantia em dinheiro, né? Excelente, David. Vamos ser sinceros, né? Eu vou retomar um voto aqui, o voto do ministro Barroso no julgamento ali do ex-presidente Bolsonaro, quando ele coloca que a corrupção também é um golpe de Estado. E por que ela é um golpe de Estado? Fux, né? Do ministro Fux, confusão. E por que ela é um golpe de Estado? Porque ela tira de quem mais precisa e ela tira de onde o dinheiro deveria fazer uma diferença. E sempre bom lembrar que o dinheiro não é do Estado, ele é seu, ele é meu, ele é de quem trabalha, quem faz o país acontecer. E ele é sequestrado como um instrumento de transformação, de mudança para o povo, por grupos de interesse que ilegalmente sequestram esses recursos. Então, quando a gente olha para o dito careca do INSS, vê esses carros caríssimos, 1 milhão, 2 milhões, um carro só, mais um, tantos benefícios, a gente precisa entender que ele roubou de nós esses benefícios. Ele tirou de alguém isso. E isso acontece no INSS, isso acontece na saúde, isso acontece nas mais variadas áreas, como a gente vê aí em grandes operações de combate à corrupção. Só a Operação Lava Jato devolveu mais de 6 bilhões para os cofres públicos. Esses 6 bilhões, eles foram retirados num primeiro momento. E quando a gente olha para isso, a gente precisa se revoltar, a gente precisa cobrar e a gente precisa estar atento aos nossos deputados, aos nossos senadores. E agora, a PEC da blindagem. Imagine um mundo em que temos a PEC da blindagem e o careca do INSS delata, possivelmente, um deputado federal. E aí, esse deputado federal tem um outro colega e o voto era secreto. Esse processo nunca se materializaria numa acusação do Ministério Público em relação àquele deputado quando ele estivesse no mandato. E aqui no Brasil, os deputados sempre não, né? Porque eles se reelegem inúmeras vezes. Então, combater a corrupção também é estar atento a mecanismos como a PEC da blindagem, que nada mais são do que um privilégio ilegal e imoral para esses parlamentares. E não são para os que estão falando mal de determinada coisa ou criticando o Supremo. Porque esses, quando isso acontece, muitas vezes eles são punidos com o aval do Congresso Nacional. Muita gente usou o caso do Daniel Silveira em relação a esse. Vamos fazer por causa do Daniel Silveira. O Congresso ratificou, então passou. Então, assim, a realidade é que isso seria bom para os mensaleiros que nunca teriam ido a julgamento. Isso seria bom para esse escândalo do INSS, porque se chegasse num deles, iam segurar, porque o voto é inclusive secreto. Então, assim, não caia na narrativa, vamos na razão de fato e vamos voltar a combater a corrupção no Brasil. A gente vai conversar com o Jorge Seife, ele que, segundo o nosso produtor, o Fernando Souza, ele trouxe a informação que ele saiu rapidamente, porque já estava programada a entrevista com ele, para votar inclusive na CPMI. Então, está participando dessas duas atividades aí. Daqui a pouquinho, então, a gente vai recebê-lo aqui no Morning Show para tratar sobre a PEC da blindagem, sobre também esses desvios envolvendo o INSS. Jota. Só um complemento que a Jess trouxe, que eu acho que é muito importante, é dessa projeção sobre a PEC da blindagem. Agora vocês colocam num cenário o seguinte: a PEC da blindagem, se ela fosse aprovada agora, iam ocorrer novas eleições em 2026. Nessas novas eleições, certamente, muitos membros de organizações criminosas iam assumir os seus mandatos e depois de assumir, o que eles iam votar? Mano Ferreira? O projeto antiterrorismo, que classifica as organizações criminosas deles. Bem lembrado. É isso que ia acontecer. Para vocês terem uma noção da dimensão que acontece em torno dessa PEC da blindagem. Mas liberdade de expressão. A que custo? A que custo, a uma suposta defesa da liberdade de expressão, nós estaríamos reféns do Estado brasileiro, reféns de uma Câmara dos Deputados, reféns de um Senado Federal composto cada vez mais e potencializado cada vez mais por pessoas que tratam o crime como profissão e a política como a sua válvula de escape, né? Inclusive, sobre essa PEC da blindagem, é a nossa enquete no site da Jovem Pan e no canal no YouTube também. Você acredita que a tramitação também da PEC da blindagem pode atrapalhar a tramitação da anistia? Então corre lá para a nossa plataforma digital para votar e dar a sua opinião também.
na nossa rede social, no chat já está bombando aqui também, estou acompanhando alguns comentários, e por meio do nosso WhatsApp, o 11 91 325 8055, você também pode participar aqui do Morning Show com a gente, está extremamente convidado. E se for para criticar, somente a bancada, o Mano Ferreira principalmente, eu não, hein? Kriegner. Mas eu acho que volta para aquele ponto, né? Fazer a coisa certa do jeito errado é a coisa errada, né? Então, e essa PEC não é nem a coisa certa para começar, mas quando a gente coloca que, por exemplo, o argumento de que, não, isso aqui é para blindar os parlamentares dos abusos do judiciário. Não, os abusos do judiciário têm que ser combatidos com medidas e leis que vão combater os abusos do judiciário, não é aumentar os privilégios do parlamento, aumentar os privilégios da classe política para, de uma maneira ou de outra, fazer com que agora a população sofra abusos dos dois lados. Então, hoje nós estamos apanhando o Brasil como um todo com abusos do judiciário. Verdade. Agora a gente não pode abrir mão e dar carta branca. Então, olha, abusa da gente também aí, parlamentares e classe política. Não. Nós temos que combater a coisa do jeito certo. Não é só a coisa certa, é da maneira correta também. E muitas leis são passadas no Brasil e propostas no Brasil com essa mesma intenção. Tem uma intenção muito bonitinha, tem ali toda uma narrativa construída por detrás, mas o projeto é desastroso. Tem muita coisa que passa dessa maneira e por isso que é importante na hora de votar, a gente está chegando ano que vem, tem eleições, na hora de votar, escolher pessoas que não só sabem o que falar, mas sabem como fazer, especialmente para o legislativo, né? A gente tem sempre o voto muito ideológico e é importante você considerar a ideologia do candidato, é importante você considerar o que ele pensa, a maneira como ele vê o mundo e tudo mais, mas é também importante saber, ele sabe fazer a coisa do jeito certo, porque o Brasil é do jeito que está hoje por muita gente que tinha boas intenções e acabou botando a mão ali na massa e fez do jeito errado e como a avó de todo mundo aqui já dizia, de boas intenções o inferno tá cheio, né? Eu acho que tem uma questão muito interessante nesse debate todo, que a gente lembrar que o grande vírus do Brasil é o patrimonialismo, né? Ou seja, é o uso do Estado como se fosse extensão do quintal da própria casa, misturando o tempo todo atribuições públicas, como a imunidade parlamentar, com os interesses privados, como a blindagem, quando a imunidade vira impunidade. E o patrimonialismo brasileiro, ao longo de toda a nossa história, sempre foi muito habilidoso em utilizar retóricas que colocam um verniz de legitimidade para interesses nem um pouco legítimos, nem um pouco republicanos. Esse é o caso, é isso que está acontecendo com a polarização que está posta no Brasil hoje. Quando o vale tudo da polarização entra em cena, quem se aproveita disso é o patrimonialismo. São aqueles que desejam usar da emoção do eleitor para ludibriá-lo, para, na prática, conseguir colocar um escudo contra a sua própria corrupção, contra a estratégia de perpetuação no poder. A gente está num contexto que não tem abusos só do judiciário. A gente tem diversos abusos do legislativo, todos os dias, por meio de emendas parlamentares que têm sido usadas de forma patrimonialista, antirrepublicana, corrupta, para roubar e para desvirtuar o processo democrático. As emendas parlamentares são um mecanismo de degradação da nossa democracia. E o que está em jogo nesse contexto todo é justamente o interesse de perpetuação dessas mesmas oligarquias políticas que sempre foram muito habilidosas em se metamorfosear ideologicamente. Os discursos mudam ao sabor dos ventos, sempre com o mesmo objetivo, a perpetuação dos próprios interesses e privilégios. Isso é muito mais profundo e muito mais importante de ser compreendido do que qualquer polarização de torcida organizada que a gente tenha no Brasil. Eu tenho uma discordância aqui, porque eu acho que a polarização ela não é um instrumento, inclusive, do patrimonialismo. Ao contrário, eu acho que quando as pessoas acordaram para disputas mais ideológicas, nós vimos outsiders políticos, pessoas de fora, votando, se engajando com política, e eu acho que o voto do patrimonialismo não é um voto muitas vezes emocional. Essa é a minha discordância com o Mano, embora eu concorde com todos os problemas que ele aponta. Agora, uma coisa a gente também precisa ver. Existe na construção da identidade nacional brasileira uma visão de que político é rei.
E os próprios deputados e senadores simulam isso, eles acham que é assim. Por isso, muitas vezes, eles acham que ali a função do gabinete, de um assessor legislativo, que é para fazer uma boa lei, escrever, ajudar nesses processos, vira um cabeleireiro, um maquiador. É por isso que muitas vezes nós temos ali pessoas que trabalham na casa dos políticos em determinadas funções que não são do cargo público. Existe confusão de funções, existe confusão de atuação e é por isso que tem muito deputado arrogante que quando você fala, pelo nome fala, não, deputado, tá achando que é título de rainha agora, minha querida? Então, assim, a realidade é que a gente precisa parar de endeusar políticos. A gente precisa ter mais consciência que eles nada mais são do que funcionários públicos com o dever de servir. Recentemente, há menos de 2 anos, a imprensa aí falou bastante sobre uma situação que é as férias, o recesso parlamentar foi antecipado. Qual teria sido a razão aventada ali na imprensa? Arthur Lira, à época presidente da Câmara, presidente ali da Câmara dos Deputados, ele queria ir num cruzeiro do Wesley Safadão. Então, essa teria sido a razão para isso acontecer. Não dá para a gente imaginar que um país em que esse tipo de decisão poderia ser possível, aventada, e acaba até se materializando, tem como ser levado a sério. Então, não fica aí na sua cara, esse deputado não endeusa, não. Não é só funcionário público. E eu não estou falando isso para diminuir os funcionários públicos. Eu estou falando porque o funcionário público tem um dever de causa e de serviço em relação ao Estado, em relação às pessoas que fazem o Estado acontecer, que é o cidadão. Então, quando a gente permite toda essa pompa, sabe, carro, vossa excelência, isso aí é uma excepcionalidade que volta a um tempo que eles achavam que eles eram reis e eles permaneceram assim. Então, sejam mais realistas. Vamos criticar mesmo. Pô, maquiador em gabinete, isso não existe. Isso não existe de forma nenhuma, isso não é legítimo. A pessoa, a razão do cargo é criar lei, é bom fazer um bom trabalho. Não é possível que uma maquiagem é um bom trabalho legislativo. Não dá para fingir que é assim. E como é que essa deputada se defende? Basicamente, ela joga, não, mas isso é perseguição do outro lado, que por conta do meu trabalho ideológico. Ou seja, o que eu estou dizendo, não é que a polarização criou o patrimonialismo. O patrimonialismo acompanha o Brasil desde que o Brasil é Brasil. O ponto é que o patrimonialismo é muito habilidoso em usar qualquer que seja a circunstância, o discurso político que coloca ali uma fantasia de legitimidade para esconder o interesse patrimonialista. Então, não é que a gente tem que fazer uma política sem nenhuma polarização. Não é isso que eu estou dizendo. É que o eleitor precisa ser muito atento, porque utilizam o discurso da polarização, o discurso de estar de um lado ou de outro da disputa política para fantasiar os seus reais interesses. E a PEC da blindagem mostra isso assim, escancara a olhos vistos. O vale-tudo da polarização esbarrou no momento que a sociedade olhou e, peraí, os caras estão em nome dessa disputa com o judiciário, de defesa dos seus próprios interesses, fazendo uma casadinha de anistia com o PEC da blindagem, estão querendo colocar um escudo para proteger bandido, e era isso que queriam mesmo. Então, o meu alerta é esse, não vale tudo. O vale tudo é algo que sempre vai, no fim das contas, corroer a capacidade da sociedade e do cidadão comum ser representado por meio daqueles que deveriam representar. O vale tudo só serve para proteger bandido. Mas tem um ponto também que você não trouxe, né? Você falou que a justificativa da deputada é de que estão tentando denegrir a imagem dela. Aí ela precisa de maquiador para melhorar a imagem dela. Faz sentido, faz. Essa faz. Um bom ponto, eu acho. Irrefutável. Kriegner. Então é isso, eu concordo. Agora, eu acho que a ressalva que a Jess trouxe aqui é muito importante, porque por mais que eu entendi o ponto que o Mano está trazendo de não é se usa da polarização para passar essas coisas absurdas, mas também se usa do que por exemplo, o deputado Aécio Neves falou, que é a radicalização do centro, para passar medidas como essa, né? Para dizer, olha, o centro é o lugar da ponderação. E nem sempre o centro é o lugar da ponderação. Na maioria das vezes o centro é o lugar do acordão. Toma lá da cá, vem pra cá, eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho, a gente fica no centro aqui. Não quer dizer ponderação, equilíbrio, democracia, valores democráticos. Não. Só quer dizer que tá todo mundo ganhando e o povo tá saindo perdendo. Porque se a gente for lembrar bem, a PEC da blindagem
blindagem aí estava tentando ressuscitar um escudo que estava vigente no Brasil até 2000, 2001. Então, caiu por causa de um esquartejamento. E caiu por causa disso. Então, e na década de 90, não teve grandes polarizações no Brasil como nós temos hoje, por exemplo. Então, em épocas de aparente paz política, de aparente prosperidade e até de grandes sintonias entre o legislativo e o executivo, você também tinha os absurdos acontecendo ali. Então, vamos ter cuidado quando a gente olha para esse tal do centro, porque quando o deputado Aécio falou isso, deu até uma certa, sei lá, uma gastura, como dizem, né? Que você fala, cara, peraí, essa radicalização do centro é o quê? É para que o povo que sabe negociar bem por detrás e esconder da população que de fato está acontecendo saia ganhando? É para isso que a gente tá? Porque quando fala da polarização, eu entendo os extremos são negativos, mas um povo bem firmado no que acredita, nos seus princípios, valores, no seu ideal do que quer de país, isso só faz o país andar para frente. Mas é que isso precisa acontecer analisando o mérito do que está sendo defendido e não o rótulo. Concordo. E o que tem acontecido no debate polarizado simplificado é como se o rótulo bastasse. Então importa mais saber se está de um time ou se está de outro. Como se o fato de estar num time desse salvaguarda. Então a pessoa vira o bem contra o mal. Então é o anjo de um lado, o demônio de outro. E isso é muito simplificador, acaba emburrecendo a sociedade e dificultando que a gente, de fato, combata o patrimonialismo. O patrimonialismo é um camaleão. Ele usa todos os discursos. Então, eu concordo, ele também usa o discurso de centro, ele usa todos. E como que a gente separa o patrimonialismo da política com o mérito? É saindo do rótulo e analisando qual é a proposta em si que está sendo debatida e como ela se conecta com o problema que ela deseja resolver. Mas, na verdade, eu acho que nesse ponto a polarização foi uma pedra no sapato para o patrimonialismo. Porque, assim, quando eu olho para as grandes castas e marcas políticas do Brasil, eles não são tão polares. Se eu pego aí vou pegar uma figura, o João Campos. O João Campos é um herdeiro político que não é desse século. Mas ele é polarizante, né? Mas mas ele não tem esse discurso só de briga da esquerda. Assim, ele seria o João Campos em qualquer cenário. Só que, às vezes, você vai ter uma figura em ascensão, como lá tem o candidato lá a governo do Partido Novo, que está polarizando, está tentando destoar, está tentando causar esse sentimento. Isso, obrigada. Eu mesmo acho que quando a gente olha para a própria figura do Bolsonaro, a gente vê que foi um problema em muitos momentos para o próprio Centrão lidar com isso. Porque perde esse controle, que é mesmo um clube de amigos que tem um acordo em comum para manutenção do seu próprio poder, porque tem uma população ali revoltada pedindo coisas diferentes. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para isso, a gente precisa ter essa compreensão também, que por mais que alguns partidos, alguns nomes vão se utilizar disso, isso foi uma novidade em termos políticos, por isso acho as redes muito importantes. Mas gente, claro, a gente olha... Isso fez pessoas gritarem o nome do Valdemar Costa Neto, mensaleiro, como se fosse um ídolo. Não, tudo bem, mas eu gente, acho que... calma aí, vamos